Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. É um grande privilégio estarmos juntos aprendendo da palavra do Senhor, né? Que Deus ele possa aí nos abençoar nos estudos e que possamos ser muito criteriosos ao estudar a sua palavra, né? Pois ela traz para nós aí, de fato, a liberdade da escravidão do mundo religioso como um todo, né? E hoje a gente vai ver um assunto que ele é muito significativo quando se diz respeito acerca do Espírito Santo. Então a gente vai ver hoje um pouco sobre o tema, tá? E o que nós temos de fonte de estudo sobre o Espírito Santo está na Escritura, então não tem erro algum. Vamos revisar um pouco o que nós vimos na aula anterior, né? Então, quando nós estudamos aí acerca das últimas coisas, a escatologia, nós observamos que existem alguns grupos religiosos que têm alguns pensamentos acerca sobre o que irá acontecer após a morte, né? Aqueles que acreditam no aniquilacionismo, eles pensam assim: uma vez que morreu, acabou tudo, nem céu, nem inferno. Então a gente viu na Escritura que não é bem por aí, né? E existe os universalistas, eles creem que Deus é amor. Deus é bom, entregou Jesus por nós, então ele salvará a todos, independente de seus pecados, coisa que vai contra a própria Escritura. Nós temos também o purgatório, onde as almas que cometeram alguns pecados podem purgar seus pecados antes de irem ao paraíso, né? Então, um período que elas ficam ali e depois elas podem ir ao paraíso, ir ao céu, coisa que quando nós olhamos a Escritura, ela não nos dá essa visão, tá? Foi algo criado pelo homem. E você tem a reencarnação, ou seja, múltiplas ressurreições até o espírito evoluir, né? Também não vemos essa possibilidade na Escritura. O que nós vemos é lá em Hebreus capítulo 9, a partir do 27 e 28, que fala justamente essa questão. Uma vez que morreu, aguarda-se o julgamento, o tribunal de Cristo, né? Pois o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo, né? Nós vamos ver hoje um estudo sobre o Espírito Santo. Existem vários assuntos no mundo religioso como um todo que algumas divergências acabam ocorrendo, né? Seja pelo Espírito Santo, seja pelo falar em línguas, seja por alguma doutrina onde é inserido contextos humanos, né? E aí a gente sabe que a Igreja do Senhor ela não é tendenciosa a isso e muito menos ela é voltada para alguma coisa que o próprio homem venha criar e inserir na igreja que supostamente é dele. Então, a igreja do Senhor, a única base que ela tem, deixada pelo próprio dono, é a escritura. Só que existe um assunto que ele é muito controverso até no meio religioso, que é a atuação do Espírito Santo. Então, nessa aula, nós veremos, de fato, quem é o Espírito Santo, o que foi ele no passado e o que é ele no presente, e como que ele se manifesta na vida do cristão. Então, nós vamos aprender um pouco sobre o Espírito Santo. Só que antes, se faz necessário a gente aprender um pouco e conhecer o que foi o movimento pentecostal, tá bom? Então, o surgimento deste movimento, ele é responsável hoje por boa parte das denominações ensinarem de maneira equivocada acerca do Espírito Santo, atribuírem a ele algumas ações que hoje ele não faz mais de acordo com a Escritura. Era algo que Deus assim o colocou para ser feito antes do estabelecimento da Igreja do Senhor e após, e também para algumas pessoas, a saber, os próprios apóstolos, tá? Então a gente vai estudar um pouco desse movimento que, por experiência, boa parte do mundo religioso não tem o conhecimento
desse surgimento do movimento pentecostal, tá? Haja vista que boa parte das igrejas que são abertas no nosso país e na América do Sul como um todo, vem proveniente deste movimento, e a maioria nem conhece. Então, para se falar do Espírito Santo, a gente começa justamente aí a conhecer um pouco do movimento do pentecostal, tá? Em janeiro de 1901, muitos chegaram à conclusão de que falar em línguas era algo que estava na Escritura, né? Ou até mesmo como um sinal do batismo bíblico e do batismo do Espírito Santo, né? Charles Parham, ele foi o fundador dessa escola, né? Era um professor que ensinava lá na escola de Bethel, especificamente em Los Angeles. William Seymour foi um pregador negro autorizado a assistir às aulas bíblicas de Parham, né? O porquê? Nós estamos falando do século anterior, na verdade, nós estamos falando de 1901. Então, naquela época, né, lá nos Estados Unidos, os negros, as mulheres não tinham vez, né? Então, os negros, eles aprendiam no corredor fora da sala de aula comum onde se tinha as pessoas de cor branca. William Seymour, ele era um aluno diferenciado, então o seu professor Charles Parham, ele viu que ele era um aluno dedicado, então ele deu um jeito de trazer ele para a classe. E foi o aluno que se sobressaiu, né? Tamanha era a sua dedicação. Em 1900, ele se mudou para Cincinnati, onde se juntou ao movimento reformador, né, William Seymour, da Igreja de Deus, sede em Anderson, na Indiana. Nessa igreja, ele se tornou uma pessoa expert em teologia da santidade, que ensinou segundo a bênção inteira da santificação, né? Ou seja, a santificação é uma experiência pós-conversão, que resulta na santidade completa, né? Ou a cura divina. Milenarismo. E é a promessa de um reavivamento do Espírito Santo em todo o mundo antes do arrebatamento. Então, nós estamos falando de dons de línguas aqui e também acerca do milênio. Então, hoje, boa parte das denominações que acredita no milênio é por conta do William Seymour, que começou exatamente aí onde nós estamos vendo nesse slide. Já em 1905, mudou-se para Houston, né, onde passou a frequentar uma recém-formada escola bíblica do Charles Parham, em uma cadeira colocada no corredor, por ser negro, né, conforme eu já havia falado anteriormente. Foi aí que aprendeu as doutrinas do movimento Holiness e desenvolveu a crença da glossolalia, mais conhecido como dom de línguas e não idiomas, né? Que já antecipando o que está na Escritura são idiomas, o que foi dito, falado e comprovado lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2 idiomas. Lá existiam várias nações, então os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, quando desceu o Espírito Santo, e logo eles receberam o dom de falar em outros idiomas que eles não conheciam. E aí, de acordo com o movimento, né, a crença da glossolalia, as pessoas dizem que são línguas estranhas, coisas que não existem na escritura. Mas por que que o povo acredita? Porque o povo veio justamente deste movimento e quem criou isso foi Charles Parham e seus alunos, né? Como prova do batismo do Espírito Santo, você precisaria falar em línguas. Seymour mudou-se depois para Los Angeles, é onde começa a tomar forma o que você conhece hoje, onde passou a exercer o pastorado em uma igreja daquela cidade. Olha, no entanto, não foi bem aceito a proposta dele, né? Ao começar a pregar a mensagem de reavivamento e batismo no Espírito Santo. O que que aconteceu? Ele foi expulso de lá, né? Porque ele começou a ver na Escritura a profecia de Joel, capítulo 2, e ele queria trazer naquela época esse reavivamento para que as pessoas voltassem-se para a Escritura e fossem realizar o que havia sido prometido na profecia de Joel. Mas
o que realmente o nosso William Seymour não observou foi que a profecia de Joel já havia sido cumprida no dia de Pentecostes, em Atos 2. E aí ele começou esse movimento de reavivamento. Então, na mentalidade dele, as pessoas daquela época, em 1906, precisavam todas elas, né, receber dons de curas, falar em línguas, para poder ir e pregar o evangelho. E ele, neste movimento, nessa força, ele começou a desenvolver o seu trabalho. Então, basicamente, ele pegou as pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram as mulheres e os negros, começou a trabalhar. Aí a gente vai ver depois na sua escola para que esse movimento fosse tomando forma, tomando corpo e eles começassem a sair para as cidades pregando, e a gente vai ver que assim aconteceu. Mas na procura por um lugar para continuar seu trabalho, ele fundou a sua própria igreja. Veja que ele foi expulso daqui e fundou a sua própria igreja, num templo abandonado da Igreja Metodista Africana em Los Angeles. Mais especificamente, aí você vai lembrar de quem nós estamos falando, na Rua Azusa, né, no número 312, lá em Los Angeles. Então, quando você ouve falar de reavivamento da Rua Azusa, você já lembra o que que é, né? Talvez você não conheça essa história anterior até chegar a esse ponto. Ele só chegou lá na Rua Azusa por conta de que ele foi expulso lá de onde ele estava ensinando. Então aqui é uma triste realidade, porque Deus ele nunca começa algo com fruto de divisão, e muito menos igreja. Haja vista que a igreja dele custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e ela não foi fruto de divisão. Quem criou várias denominações no mundo, igual nós temos hoje, infelizmente foi o homem, quando ele resolveu olhar para a Escritura e não entendeu o que deveria ser feito, né? Aqui está acontecendo essa dura realidade, mas esse movimento ele foi muito significativo, por quê? Porque boa parte das igrejas que nós temos na América do Sul são provenientes do movimento pentecostal e eles têm uma filosofia no que eles acreditam, tá? É por isso que o estilo de adoração, o estilo de movimento deles é o mesmo até hoje, né? Porque eles tomam para si justamente o conceito do William Seymour, o seu grande difusor e, por que não, seu fundador, né? O resultado foi o reavivamento da Rua Azusa. O William não só derrubou a existência de barreiras raciais em favor da unidade em Cristo, mas também rejeitou barreiras às mulheres, né? Aquilo que nós havíamos falado. Negros e mulheres estavam à margem daquela sociedade. Em qualquer forma, como participante dos serviços na igreja, sem quebrar os mandamentos bíblicos em relação às mulheres. Até então, ele está seguindo de acordo com o que eles veem realmente dentro de uma legalidade sem ferir a escritura, né? O reavivamento liderado por William virou notícia rapidamente. Já lá em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento. Detalhe, denunciando como se fosse uma nova seita, onde fundamentalistas, compostos em maior parte por negros e imigrantes, pobres que se dizendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, se manifestavam em línguas estranhas, denominado glossolalia, e também a pregação de curas e milagres. Esse era o foco deles, né? Porque sempre lembrando que eles vão voltar aí a Joel capítulo 2, tá bom? Esse processo de renovação decorreu de 1906 a 1909 e se tornou objeto de investigação por muitos protestantes, porque era algo diferente do que existia até então. Alguns diziam que as visões de William eram heréticas, outros aceitaram seus ensinamentos, retornaram às suas congregações para repassá-la, né?
O movimento resultante tornou-se conhecido como pentecostalismo, né? Então, o pentecostalismo, ele surge aí com William Seymour, né? Uma referência à manifestação do batismo com o Espírito Santo, que ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, tá? Então veja que este movimento, em momento algum, ele está pautado na Escritura, no sentido de que, olha, realmente vamos entender que o falar em línguas lá não eram línguas que ninguém entendia, mas sim eram línguas voltados aos idiomas daquelas pessoas que estavam presenciando a chegada do reino, ou seja, a chegada da igreja do Senhor. Lá em Los Angeles foi o berço pentecostal ítalo-americano e deu origem em todo o mundo à maior parte das denominações pentecostais existentes, tais como a Assembleia de Deus, fundada no Brasil pelos suecos Gunnar Wingren, Daniel Berg, e a Congregação Cristã e a Assembleia Cristiana, fundada no Brasil e na Argentina pelo italiano Luigi, e outros também. Então, o que você tem hoje, né, como este movimento pentecostal, surgiu daí a Assembleia de Deus, que você conhece muito bem, e a Congregação Cristã do Brasil, né? Então, são denominações pentecostais que vieram aqui do movimento da Rua Azusa, né? A grande questão é assim, este movimento ele começou justamente nos Estados Unidos, né? Então, quando se fala da cultura, do contexto hebraico, você não tem essa dificuldade no sentido de falar em línguas, porque aquele povo que a escritura foi escrita na língua deles, eles entenderam muito bem. Agora, quem não entendeu foi o pessoal do Ocidente, que aí criou aí um contexto e uma confusão em volta do que é línguas estranhas, né? Conforme eles falam aí. Porque lá no Oriente nunca se discutiu essa questão, porque eles entenderam claramente o que estava na escritura. Não era falar em línguas onde as pessoas não entendem. E aí, com isso, foi tomando um corpo, uma proporção muito grande, e hoje chegou em nosso país, em 1910, já logo no começo, a Assembleia de Deus. É bom a gente saber que existia, né, a Assembleia de Deus quando chegou lá em Belém do Pará, conhecido aí Ministério Belém, e depois houve um desentendimento entre eles, aí se separaram onde surgiu o Ministério Madureira, né, no Rio de Janeiro. E na atualidade, hoje, você sabe que tem o Ministério Brás e tem outros ministérios também, né? Logo, o que que ocorre? A divisão. Então, a igreja surgindo com divisão. E aí a gente pergunta, mas o nosso Deus, de acordo com a Escritura, ele não é um Deus de divisões, né? Então, quando você pega a Assembleia de Deus focada em línguas, e aí depois você pega outra denominação focada em revelação, que é a congregação, esses são os movimentos deles mediante ao que eles entenderam. E mais depois a gente vai ver o surgimento da própria quadrangular, né? Logo cedo, os pentecostais foram incentivados por seu entendimento de que todo o povo de Deus poderia profetizar nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Eles olharam para as passagens bíblicas sobre Pentecostes, no segundo capítulo de Atos, em que Pedro citou a profecia justamente contida lá em Joel. Nos últimos dias, Deus diz: Eu derramarei meu espírito sobre todos os povos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos, né? Então, essa profecia era para Atos e se realizou. E aí, lá em 1906, William Seymour tomou posse dessa profecia e quis realizar ela. Assim, quando a experiência de falar em línguas espalhou-se entre os homens e mulheres da Rua Azusa, eles tinham um sentido de urgência, né, que precisavam sair e pregar o evangelho, pois a segunda vinda de Cristo estava próxima. No início, os pentecostais serviam como peregrinos na sociedade, né?
até mesmo afastado à margem dessa sociedade, mas eles continuavam trabalhando, principalmente lá nos Estados Unidos, que já existia um racismo estrutural em relação às pessoas negras, em relação às mulheres, em relação aos próprios imigrantes, né? Então veja que essa questão de imigração nos Estados Unidos é muito antiga, né? E aí eles estavam se dedicando exclusivamente a preparar o caminho para a volta de Cristo, né? Mulheres escreveram canções religiosas, editaram jornais pentecostais, ensinaram e dirigiram nas escolas bíblicas. A preponderância de seus adeptos no sexo feminino pode resultar na disponibilidade de tais oportunidades para as mulheres, desde o início do movimento. Além disso, as provas dos três mais antigos grupos pentecostais, que é a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus de Cleveland e a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, a qual você conhece. Então, essas são as três denominações mais antigas do movimento aí do pentecostalismo. Então a gente começa a verificar que essas denominações, por exemplo, elas não surgiram lá no primeiro século, elas não surgiram especificamente lá na região de Israel, mas sim surgiram nos Estados Unidos, tá? Mediante aos seus fundadores, Charles Parham e William Seymour, né? Mostra aí nesse conceito um número de mulheres atuando como clero missionárias. O que que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, de maneira não bíblica, infelizmente, essas denominações elas aceitam a mulher como pastora, né? Então, se você pegar todas elas, elas aceitam. Por quê? Porque justamente nesse período aqui, onde as mulheres não tinham voz, elas passam a ter voz, né? Então, de maneira não bíblica, eles acabam ordenando a mulher na função ou, de acordo com os religiosos atuais, no cargo de pastora, coisa que não é bíblica. É tranquilo. De Gênesis a Apocalipse, pode ter certeza que você não encontra base nenhuma para a mulher exercer a função de pastora. Não existe na Escritura, tá? Esse não é o papel. Deus dá outros papéis importantíssimos para mulheres, mas o fato de você assumir como pastora, esse não é o papel da mulher. Só nós temos hoje esse conceito justamente porque foi aí difundido pelo movimento dos pentecostais, né? Começou-se com eles, né? E aí você pode pensar em Débora. Débora, ela não foi uma pastora, né? Ela foi uma das líderes quando Deus deu a função para o homem tomar conta, exercer o seu papel de sacerdote, ele assim não fez lá em Juízes, e aí Deus, como uma forma de envergonhar o homem, ele traz para a liderança uma mulher. Mas Deus nunca a colocou no sentido de que a partir de agora as mulheres tomam a frente. Não. Quem quer usar isso para justificar, infelizmente utiliza de maneira equivocada. É só você conhecer o mínimo da Escritura e é só você conhecer o mínimo da cultura judaica, né? Você não vê rabinas, né? E sim rabino ao longo da história. Por quê? Porque Deus já fez desta forma, colocou Adão para ser o sacerdote, cuidar da família, cuidar do jardim. Ele foi negligente, o diabo foi lá, né, através da serpente, passou a perna neles, fez com que eles desobedecessem, e o mundo está hoje do jeito que está, justamente porque Adão não assumiu a sua responsabilidade de cuidar daquilo que Deus havia deixado sobre a responsabilidade dele. E mediante a isso, nós precisávamos ter um segundo Adão, que foi Cristo, que veio na pessoa justamente perfeita para poder corrigir um erro do Adão que não fez. Já na véspera do Ano Novo, Parham e seus alunos planejaram para que orassem pelo dom do Espírito Santo. Em 1901, após a meia-noite de 1º de janeiro, Agnes Usman, não sei se você conhece essa senhora, mas ela pediu ao seu professor que orasse especificamente para que ela pudesse ser cheia
com o Espírito Santo, por meio da imposição de mãos, e para que ela pudesse falar em línguas. De acordo com seus colegas, suas orações foram ouvidas, e seus colegas relataram que uma auréola, né, tinha cercado seu rosto e cabeça, e que ela começou a falar, olha só, em chinês. Não muito tempo depois, Parham e 34 outros alunos também começaram a falar em línguas estranhas. Pentecostais enfatizam o ensino do evangelho pleno ou evangelho quadrangular. Isso te lembra alguma coisa? Ó, o termo quadrangular se refere a quatro crenças fundamentais do pentecostalismo. Então, você que hoje frequenta, né, uma igreja pentecostal quadrangular, provavelmente você tenha ciência desses quatro fundamentos deles, né? Que primeiro, Jesus salva, conforme João 3,16, batiza com o Espírito Santo, conforme Atos 2,4, cura o corpo, conforme Tiago 5,15, está vindo novamente para aqueles que foram salvos, conforme 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Então, a crença fundamental da igreja quadrangular está justamente nesses quatro pilares, né? Salvação, batismo, cura. E, e ela começou ali no movimento da Rua Azusa, né? Logo, com essa necessidade de se difundir o evangelho e as mulheres tomando uma importância muito grande, a quadrangular hoje é uma das que tem pastora dentro da sua doutrina, né, interna. Mas agora, interessante para você identificar são as práticas do pentecostalismo, que primeiro é assim: a justificação somente pela fé, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, batismo do Espírito Santo e em fogo, reino milenar, fé em curas divinas, precisa ter visão ou revelação divina, proibição de participações em coisas seculares, festas e assim por diante. E depois você tem hierarquia, tais como um pastor presidente, bispo, pastores, né? Usam instrumentos no culto, a ordenação de pastoras. Então, essas aqui são as práticas do pentecostalismo, tá bom? Então, tudo isso foi criado de acordo com o desenvolvimento do movimento lá da Rua Azusa que você conhece. Então, talvez você não conhecesse todas essas particularidades, como que eles se reformularam, como que eles se adaptaram, né? Trazendo isso que é o que você vê hoje, né? Então, quando você nasce no nosso país, você já nasce dentro, de um sistema que já foi formado. E aí, às vezes, você não questiona, mas por que que eu preciso falar em línguas, sendo que eu não sei o que que é? Mas por que que eu preciso receber um outro batismo? E nada disso está na Escritura. Você não recebe dois batismos. Na Escritura fala que quando você se batiza, você já recebe o Espírito Santo. E você não precisa falar em línguas. Como assim? É o que a gente vai ver aí mais adiante, né? Acerca do Espírito Santo. Então, logo, nós vamos trazer aqui para você esse entendimento de como que foi a influência justamente aí do movimento pentecostal, né? Então, na próxima aula você vai aprender especificamente a ação do Espírito Santo, como que nós vemos, observamos na Escritura o Espírito Santo agindo, atuando, quando que nós recebemos, tá? Então, hoje nós vimos um panorama geral do que foi o movimento pentecostal, como que surgiu esse movimento lá em 1901, e 1906 já tinha um corpo muito grande, 1910 já estava ali evoluindo, onde até chegou no nosso país através da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, e aí foi se difundindo com o tempo, né? Então nós vimos que foi a necessidade de um grupo de pessoas que queriam praticar o que estava lá em Joel, não se
atentaram ao fato de que já tinha sido realizada a profecia de Joel e eles queriam realizar esse movimento de forma bem precisa, né? Onde as pessoas que estavam à margem da sociedade não tinham voz, a começar pelos negros e pelo seu representante principal, William Seymour, começou a dar voz para essas pessoas, negros, pobres e imigrantes e as mulheres. Então, as mulheres desenvolveram um papel muito importante na época, chegando a uma posição de liderança e, posteriormente, a posição de pastorado, ou seja, onde elas são ordenadas a pastoras, coisa que, quando nós olhamos na Escritura, não tem, né? Então, é bom, é interessante se aprofundar. Tem mais material, tem vários livros, né? Você pode pesquisar e se aprofundar. Por quê? Porque todas as igrejas hoje que são fundadas, né? Elas vêm desse viés pentecostal, onde você acredita que para receber o Espírito Santo é após o batismo, através de uma busca, né? E aí você precisa falar em línguas, coisa que a gente vai ver como que surgiu a isso e por que que hoje as pessoas praticam dessa forma, sendo que não é bem o que a Escritura fala, né? Mas é um assunto plenamente tranquilo. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é quando você justamente começa a sua fé em denominações que já tem essa filosofia, mas aí você não estuda a Escritura, aí você não volta lá para realmente estudar, reavaliar, ver o que está sendo dito, o que foi e o que é hoje aos olhos da Escritura, né? E aí você acaba aceitando tudo que foi ensinado sem questionar e achando que é bíblico, mas na verdade não, foi um movimento criado por pessoas e a gente viu que o mais triste de tudo é um movimento que veio de divisão, né, com o tempo. E hoje se estabilizou, então boa parte das igrejas que são fundadas hoje, elas vêm de uma raiz da Assembleia de Deus ou da própria congregação ou da própria quadrangular, né? Então é bom quando você estuda ao longo da história você vai ver que essas denominações é quase que natural ao longo do tempo existirem divisões. Então você vê que, infelizmente, o homem, quando faz fora do que Deus ordena, acaba causando confusão, e Deus, ele não é Deus de confusão e nem de divisão, e sim de unidade em Cristo. Então, que você continue se aprofundando aí nos estudos, para que assim a Escritura ela possa de fato fazer um grande sentido em sua vida.